Oi, tudo bem? Uma vida sem desafios é uma vida que não merece ser vivida. Assim, nos instrui Sócrates, o filósofo ateniense, esse filósofo grego, que também nos ensina que conhece-te a ti mesmo e assim conhecerás o mundo, conhecerás a Deus. O autoconhecimento é fundamental para que a gente possa se desenvolver no desenrolar da nossa vida. Veja bem, nós passamos por muitas tribulações dia a dia. E na verdade é a forma com que nós interpretamos esses momentos, essas controvérsias, isso é que vai definir as nossas próximas atitudes e os nossos próximos resultados também. Aliás, a inteligência emocional, ela permeia tudo isso. Quando nós podemos e aprendemos a administrar as emoções, as nossas emoções, e que nós possamos também identificar isso nas outras pessoas, de forma que nós vamos utilizar isso a nosso favor. Porque muitas vezes, quando nós não conhecemos os nossos limites, nós podemos nos exasperar, nós podemos nos ensoberbecer e aí então fazemos coisas que jamais pensamos que faremos e podemos assim então nos arrepender pelo resto de nossa vida. E é por isso também que nos diz Lao Tse, ele que é um filósofo chinês, ele nos diz que a lei maior da vida, com certeza, é o autocontrole. Esse autocontrole que ele deve ser cultivado sempre, dia a dia, em cada situação. Pois nós não estamos preparados e é então aí que às vezes nós caímos nas armadilhas de lobos. Como nos diz o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Os lobos caem em armadilhas de lobos. Interessante que lá em Tóquio, que é a capital do Japão, lá tinha um samurai, um sábio samurai, também já idoso, e ele, já no avançar da sua idade, agora então já estava a dedicar a sua vida a ensinar aos mais novos, aos aprendizes, aos discípulos. Porém, conta a lenda que esse sábio samurai, que ninguém até hoje o teria vencido, e que ele venceria qualquer adversário que se colocasse à sua frente. Porém, certa tarde, ocorreu que um jovem guerreiro apareceu por ali e, sabendo dessa fama deste samurai, e esse jovem, por ser também inescrupuloso, pôs-se a desafiar esse samurai. Ele queria então ali chamar esse samurai para a luta, para que então a sua fama pudesse crescer muito mais. Esse jovem guerreiro, ele era conhecido por ter uma técnica apurada em realizar a arte da provocação, de provocar o seu oponente. Ele observava os primeiros movimentos do seu adversário para, a partir daí, ele chegar e então conseguir fazer um contra-ataque com uma velocidade fulminante. Vale então dizer que o velho sábio ficou sabendo de tudo isso e resolveu aceitar esse desafio. Mas os seus discípulos, aqueles jovens, assim, eles ficaram um pouco ali temerosos, pois esse samurai já estava na sua idade mais avançada, já estava idoso. Com isso, eles tentaram então fazer com que aquele velho samurai desistisse, mas ele não. Ele falou que iria continuar, que ele iria então aceitar esse desafio. Todos foram para a praça daquela cidade e nisso aquele jovem guerreiro, começou então a chutar pedras em direção ao sábio, começou a insultá-lo, começou a xingá-lo, começou então a provocá-lo de todas as maneiras. Mas o velho sábio, o samurai, permaneceu ali, permaneceu sereno, permaneceu impassível. Vale dizer que
Benjamin Franklin, estadista norte-americano, também já nos diz isso. Quando você cultiva a paciência, você consegue tudo que você quer. Mas aquele jovem ficou naquela situação, naquele momento, e eu estava ali, provocando aquele sábio. O velho sábio permaneceu em autocontrole, permaneceu a observar, mesmo ali com a sua espada à frente, permaneceu naquela análise, naquele momento, naquela situação. Ocorre que se passaram horas, e mesmo aquele jovem tentando provocar aquele velho sábio de todas as maneiras, ele permaneceu no seu controle, permaneceu no seu objetivo. O que ocorreu é que esse jovem, a partir daí, se sentiu humilhado e foi-se embora. Mas os discípulos ali, aqueles jovens aprendizes, ficaram assim, até envergonhados, porque como pode, naquele momento, naquela situação, o sábio ser tão insultado e ele então não fazer absolutamente nada? Como ele não pegou a sua espada, mesmo que ele fosse perder a luta, por que ele não utilizou aquela espada e honrar o seu nome, honrar toda a sua reputação? E eles perguntaram justamente isso para o sábio. E o sábio então voltou-se para um daqueles aprendizes, fitou o olhar em um deles e disse: por acaso, se um de vocês receber um presente, ou se alguém tentar lhe dar algum presente e você não o receber, de quem será esse presente? O aprendiz então pensou e disse: será daquele que tentou ofertar o presente. E o velho sábio, mais uma vez, volta para todos eles e diz justamente isso. Da mesma forma, acontece também com as provocações, com os insultos, com as invejas, com os xingamentos. Se alguém tentar lhe entregar tudo isso, você não precisa receber. E aí, tudo isso volta para quem tentou fazer. Ou seja, se alguém estiver envenenado e tentar lhe envenenar também, tentar te entregar esse veneno, você não precisa ser envenenado. Você pode deixar com que aquele veneno retorne a quem tentou lhe entregar. Ainda assim, vale dizer que justamente isso, que a paz interior, essa paz interior, ninguém pode tirar de você, a não ser que você permita. Martin Luther King nos disse certa vez que não se mede um homem, não se mede o comportamento de um homem no momento em que ele está de conveniência, no momento de conforto, mas principalmente quando ele se mantém em controvérsias e desafios, ele se mantém este comportamento passível, esse comportamento equilibrado. Também até em Provérbios 24:10 nos diz justamente isso, que se no momento de angústia nós permanecermos fracos, é porque então a nossa força é pequena. E é justamente na crise que se conhece quem é o homem. É justamente na crise que se conhece quem é a pessoa. E é por isso também que Paulo Freire já nos dizia que todo aquele que é grande, ele sabe que é grande, por isso ele se faz pequeno, porque ele sabe que pode crescer e vai crescer muito mais. Mas aquele que é pequeno, ele pensa que já é muito grande e a única forma de ele crescer é só rebaixando os outros. Que nós possamos compreender justamente isso, que a nossa paz interior, ela está conosco. Nós não precisamos ser iguais às pessoas que dizem que se pisar no seu calo, aí você vai ver o que vai acontecer. Na verdade, isso não é paz. A gente é somente uma pessoa de ocasião. A nossa forma de agir tem que estar em nós. Nós temos que saber qual é o nosso alvo, qual é o nosso objetivo, para que a gente saiba utilizar o nosso emocional, o nosso autocontrole, para a hora que nós bem precisarmos, como instrumentos, como ferramentas que vão nos beneficiar e não que podem até nos destruir ou até prejudicar muitos que estão ao nosso redor. Gostaria de agradecer mais uma vez a você e que você tenha um excelente dia, uma semana muito abençoada. Fique com Deus. Tchau!